O Grenal acontece somente no dia 6 de novembro, mas há mais de 2 semanas o clássico acontecer já começa o ambiente externo a borbulhar. Uma fake news envolvendo a premiação para os jogadores do Internacional para essa partida agitou os bastidores ao longo dessa quarta-feira. De qualquer maneira, o Inter antes tem um compromisso contra o São Paulo e alguns jogadores que estão pendurados podem desfalcar o Inter no clássico contra o arquirrival. É claro que está em jogo a possibilidade de rebaixar o principal adversário, o principal rival histórico do Internacional. Mas a direção garante que o foco todo está na partida contra o São Paulo nesse domingo, porque pode começar a garantir uma vaga para o Inter na Libertadores do ano que vem. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Vamos falar de Internacional. Hoje eu venho aqui rapidinho para abordar um pouco desse ambiente, que ainda não é um ambiente pré-Grenal, mas que cada vez começa a se tornar o Clássico Grenal mais assunto no cotidiano das pessoas, tá? Ontem, por exemplo, no Diário do Internacional, eu trouxe a provocação que um dirigente gremista fez, o Sérgio Vasquez, a jogadores do Internacional, dizendo que no grupo do Inter, ele falou na verdade de um grupo, de um time muito próximo aqui, não se ganha títulos porque os jogadores não estão acostumados a ganhar títulos. E é claro que isso vai gerando um ingrediente extra para o clássico do dia 6 de novembro. Outro fato que gera um ingrediente extra é a possibilidade do Internacional jogar uma pá de cal ou do Internacional complicar ainda mais a possibilidade do Grêmio permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas esse assunto, e aqui traz um relato de quem conversa diariamente com pessoas do Internacional, é ao máximo evitado nos bastidores do clube. Eu não consigo trocar ideia, eu não consigo conversar com ninguém do Internacional sobre Grenal, porque imediatamente eu sou podado. Cara, a gente não tá pensando no Grenal, a gente tá pensando no jogo contra o São Paulo. Eu ouço isso muito ao longo dos últimos dias. E hoje, principalmente, eu busquei informações a respeito do Clássico Grenal e tentei conversar com algumas pessoas sobre o Clássico Grenal por uma informação que surgiu nas redes sociais de que os jogadores do Internacional receberiam um bicho triplicado no Clássico Grenal para poder rebaixar o Grêmio, para poder prejudicar o principal rival. Enfim, bom, o que eu apurei dessa situação? Que ela não procede, ela é uma fake news, ela é uma mentira. Os jogadores do Inter não receberão um bicho triplicado e isso não foi definido nem agora em relação ao Clássico Grenal. E eu até dou mais detalhes aqui sobre como acontecem as premiações durante a temporada e as premiações, em especial no Clássico Grenal. O bicho do Clássico Grenal, ele historicamente é um bicho dobrado. E isso é acertado lá no início do ano. Existe sempre uma reunião entre os principais líderes do elenco e a direção, onde é acertado já no início do ano o valor dos bichos. Ó, vitória em casa é X, vitória fora de casa é 2X. Normalmente é assim. E vitória em Clássico Grenal é 2x, normalmente é o dobro de uma vitória normal em casa. É claro que, dependendo da situação do clube na tabela, existem algumas premiações extras, algumas motivações extras, mas não é o caso até o momento desse Clássico Grenal, tá? Isso me foi confirmado, no caso, de que não houve alteração no bicho do Internacional, por dirigentes do clube, por pessoas dos bastidores do Internacional, que não são efetivamente aquelas pessoas que tomam as decisões, mas que estão bem informadas de tudo, e que eu confio bastante, e que, enfim, eu acredito no que essas pessoas falam, e também de pessoas do vestiário, pessoas ligadas a jogadores. Eu busquei essa informação e todo mundo me confirmou que em momento algum foi cogitada essa possibilidade de bicho triplicado pro Grenal. O bicho, ele é 2 vezes o valor de uma vitória em casa normal, mas isso já é pré-estabelecido no início da temporada, então não há uma negociação extra, não houve uma negociação paralela em função do bicho para uma vitória no Grenal, tá? Não caio nessa porque, enfim, apurei isso ao longo de hoje. De qualquer maneira, o Inter tem alguma preocupação com o Clássico Grenal? É claro que tem, porque é um jogo importante. É um jogo importante pro restante do anímico do Internacional no Campeonato Brasileiro. Uma vitória no Clássico Grenal, ela pode definir, e eu não vou ser hipócrita para dizer que não, ela pode definir muito do que foi a temporada do Internacional. Pense se o Inter conseguir uma vitória contundente contra o Grêmio e ajudar a rebaixar o Grêmio. Cara, o ano de 2021, ele vai ter outra visão
na história e na cabeça do torcedor, quando lembrar do ano de 2021 lá na frente. Então se sabe sim que o jogo contra o Grêmio é uma partida muito importante. E para esse jogo, o Inter pode ter alguns problemas, em especial problemas que deverão ser cuidados na partida contra o São Paulo. O Bruno Mendes, por exemplo, ele volta a jogar contra o São Paulo, ele forçou o cartão amarelo antes. Pro jogo contra o São Paulo, alguns jogadores estão suspensos, né? O Rodrigo Dourado, o Patrick e o Gabriel Mercado. Não jogam contra o São Paulo, voltam zerado contra o Grêmio. Só que no jogo contra o São Paulo, 2 dos principais jogadores do meio pra frente do Internacional estão pendurados. Taison e Yuri Alberto. E o Taison e o Yuri Alberto podem desfalcar o Inter no Grenal se levarem cartões amarelos. Então essa é uma situação pra gente ficar de olho em relação à partida contra o São Paulo, tá? Que, repito, é o foco desse momento internamente no CT Parque Gigante. Eu não consigo, ao longo de toda a semana, falar com ninguém do Internacional a respeito de Clássico Grenal, porque eles garantem que estão pensando na partida contra o São Paulo, até porque uma vitória contra o São Paulo pode encaminhar o Internacional a um G5, a se aproximar de um G4 e a brigar por coisas grandes dentro da tabela do Campeonato Brasileiro. Depois do jogo contra o São Paulo, provavelmente aí vai ser aquela semana Grenal clássica, de polêmica, de declarações, mas até o momento não houve isso. Até o momento não há nada de ambiente Grenal nos bastidores do Beira-Rio, nos bastidores do CT Parque Gigante. Ainda hoje tem mais conteúdo aqui na Dupla. Eu vou trazer no diário informações sobre bastidores, informações sobre a preparação do Internacional que se reapresentou hoje pela manhã no CT Parque Gigante. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever e de ativar as notificações. Beijo!